No final da década de 20, o mundo começava a se acalmar após a carnificina de 1914 e 1918 e suas consequências. A maioria dos países colocou suas esperanças na Liga das Nações, nos acordos para a limitação de armas e na redefinição do mapa da Europa, como meios de evitar uma futura guerra. Em outros países, as condições internas e a insatisfação com os tratados de paz provocaram o surgimento de novas forças. A Rússia, a partir de 1917, suportou 4 anos de tumultos com terríveis sofrimentos para o povo. A Guerra Civil finalmente terminou em 1920. Vitoriosos, Lenin e seus seguidores tiveram de enfrentar a gigantesca tarefa de reorganizar o país. A economia estava arruinada. Grande parte da população passava fome e não acreditava mais no regime comunista. As democracias ocidentais não se dispunham a ajudar, porque viam o regime como uma ameaça à sua estabilidade. De fato, o Comintern foi organizado em Moscou em 1919 para exportar a revolução. A Rússia não foi convidada a integrar a Liga das Nações e nenhum país membro reconheceu oficialmente o regime. O país foi, portanto, rejeitado. Nos primeiros meses de 1921, ocorreram greves em Petrogrado e uma revolta de marinheiros na base naval de Kronstadt, sede da Frota do Báltico. Sua principal queixa era a repressão pelos bolcheviques de outros grupos revolucionários e a falta de liberdade de opinião. Leon Trotsky, comissário de guerra, imediatamente enviou tropas a Kronstadt. A revolta foi esmagada e a maior parte dos líderes foi presa e fuzilada. Era um sinal claro de que alguma coisa tinha de ser feita rapidamente, antes que estourassem outras rebeliões. Por isso, Lenin apresentou seu plano econômico projetado para atrair o grosso da população, por permitir um certo grau de iniciativa privada. O objetivo mais imediato era acabar com a fome, que naquele momento atingia cerca de 30 milhões de pessoas. Os camponeses, que antes eram obrigados a entregar suas colheitas ao Estado, medida que gerou grande antipatia, agora podiam vendê-las no mercado livre. Essa decisão foi incentivada pela crescente simpatia do Ocidente com as vítimas da fome. Missões de socorro foram enviadas à Rússia e deram uma grande ajuda. Em 1924, Lenin, que já vinha doente e debilitado, faleceu. Sua tarefa de estabilizar o país ainda estava longe de realizar-se, com a economia ainda desconjuntada. Muita gente acreditava que Trotsky ocuparia seu lugar, mas o secretário do Partido Comunista, Joseph Stalin, essa figura de bigodes que aparece à direita, pensava de outra forma. E começou uma campanha sutil e às vezes impiedosa para concentrar o poder em suas mãos. O Ocidente começou aos poucos a mudar suas atitudes em relação à Rússia, motivado em grande parte pela possibilidade de abertura de um promissor mercado. Isso mesmo diante da evidente intenção dos líderes russos de exportar sua revolução. No entanto, foi a Alemanha o primeiro país a assinar em 1922 um acordo de cooperação com a Rússia, o Tratado de Rapallo. Além dos acordos econômicos, o general Hans von Seeckt, então comandante do agora reduzido exército alemão, incluiu cláusulas secretas que proporcionaram à Alemanha fábricas de aviões e tanques na Rússia, que estavam proibidas pelo Tratado de Paz. Em troca, os alemães forneciam treinamento e orientação militar aos russos. Como a Alemanha só estava autorizada a ter cavalaria sem armas pesadas, essas cláusulas secretas foram de grande ajuda. Por volta de 1928, Stalin já conseguira de uma forma ou de outra erradicar todos os seus opositores, com exceção de Trotsky. Mas já no ano seguinte, esse último obstáculo caiu. Stalin obrigou Trotsky a exilar-se. Mesmo assim, Trotsky continuava a opor-se radicalmente à política stalinista, de tal forma que em 1940, o líder oposicionista foi assassinado no México por agentes de Stalin.
Os ataques de Trotsky dirigiam-se principalmente à decisão de Stalin de renunciar à Revolução Mundial para dedicar-se ao socialismo em um só país. Isso significava que, para proteger a Revolução das ameaças externas, a Rússia tinha de tornar-se econômica e militarmente forte. Isso implicava em novos e imensos sacrifícios para o povo russo. Os primeiros a sofrer foram os camponeses. Stalin confiscou suas terras e obrigou-os a seguir um programa de coletivização, sob pretexto de que alguns deles estocavam cereais. Os camponeses tentaram resistir e, em protesto, destruíram cerca de 50% dos rebanhos. Mesmo assim, em 10 anos, a maior parte das propriedades rurais já estava coletivizada. Os que se opuseram foram fuzilados ou enviados para os campos de trabalhos forçados na Sibéria. Milhares morreram devido à fome causada pela convulsão social. Stalin lançou também seu primeiro plano quinquenal para desenvolver a indústria russa e usou o mesmo rigor excessivo para obrigar os operários a alcançar metas de produção praticamente inatingíveis. Muitos foram acusados de sabotagem e enviados, junto com os proprietários rurais ricos, os kulaks, para a Sibéria, onde grande parte morreu executando projetos gigantescos, como a construção de um canal ligando o Mar Branco ao Mar Báltico. As Forças Armadas russas também passaram por grandes transformações. No início da década de 1920, o exército contava com grandes contingentes, mas dispunha de poucas armas modernas, e mesmo assim de fabricação estrangeira. Trotsky acreditava em um grande exército marxista com um pequeno quadro regular e treinado como força de ataque. Trotsky defendia também a cavalaria sem armas, que tinha se mostrado tão eficiente na Guerra Civil. Durante a segunda metade da década de 20, a doutrina do Exército Vermelho mudou. E isso ocorreu a despeito das opiniões de um dos seus antigos líderes e comandante da cavalaria, Semyon Budeny. Na gestão do ministro da Guerra, Mikhail Frunze, e depois sob o comando do chefe do Estado-Maior, Mikhail Tukhachevsky, procurou-se dar maior ênfase à mecanização, tendência reforçada pelo primeiro plano quinquenal de Stalin. O plano quinquenal incluiu também a Força Aérea, cuja principal tarefa era apoiar as forças terrestres. As Forças Armadas da Alemanha também passaram por grandes modificações durante a década de 20 e início da década de 30. As consequências imediatas da Grande Guerra foram os distúrbios internos provocados pela luta entre a extrema-esquerda e a extrema-direita, que na verdade eram exércitos particulares recrutados entre os soldados que voltavam da guerra. A situação foi controlada pelo governo democrático de centro-esquerda que assumiu o poder pouco antes do final da guerra. Mas os termos rigorosos do Tratado de Versalhes só serviram para agravar a situação. Os rígidos limites impostos às forças armadas alemãs, com a proibição de tanques, aviões e artilharia pesada, significavam na prática que elas mal teriam condições de defender as fronteiras da Alemanha. A Alemanha, além disso, teve de pagar grandes indenizações pelos prejuízos materiais causados por ela durante a guerra de 1914 e 1918, pagamentos que acabaram provocando uma inflação galopante. Foi a direita que começou a corrida. Em março de 1920, um veterano oficial do exército, junto com outros militares, tentou derrubar o governo. O exército recusou-se a apoiar os revolucionários e o governo mudou-se de Weimar para Dresden. O que salvou o governo foi uma greve geral, ajudada por uma tentativa de golpe dos comunistas, logo sufocada pelo exército. Tudo isso vinha mostrar como o governo estava fraco.
As dificuldades em pagar as indenizações acabaram servindo de pretexto para tropas francesas ocuparem o Vale de Ruhr, principal região industrial da Alemanha, em janeiro de 1923. A ocupação francesa aumentou os ressentimentos e acelerou ainda mais a inflação. $1, que valia 7.000 marcos, em agosto passou a valer 1 milhão de marcos.